Bom, companheiros, nós vamos ver hoje o novo ministério do governo do PT, fazer uma análise desse problema, né? Bom, como todo mundo viu, juntamente com a posse, né, é, foi anunciado o novo ministério do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Já haviam sido anunciados alguns ministros anteriormente, aí se completou o ministério, né, com 39 ministros. A imprensa destacou que houve um aumento do ministério e um aumento também dos partidos que compõem a base, que compõem o ministério do novo governo. O ministério, logicamente, representa a composição de forças do governo do PT, ou do governo, digamos assim, encabeçado pelo PT, né? Estão representados aí os partidos que serão os que compõem a maioria governamental no Congresso Nacional. O Ministério, como a gente pode ver, é uma coisa totalmente incoerente desse ponto de vista, né? Porque agrupa desde setores da esquerda do PT, né? Representantes, por exemplo, da Democracia Socialista, uma organização que se considera como trotskista, vinculada ao Secretariado Internacional, o Secretariado Unificado da Quarta Nacional, mandelista, até o partido do ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, né, de direita. Passando aí por figuras como Cátia Abreu, Gilberto Kassab, etc. e tal. De um ponto de vista geral, a gente poderia resumir a composição do Ministério da seguinte maneira. Estão aí além do PT, né, os aliados mais tradicionais do PT, aliados burgueses, né, os partidos burgueses mais tradicionais aliados ao PT, como o PMDB, o PDT e o PSB, PCdoB. E partidos ou pequenos grupos, né, da direita. De um modo geral, esses partidos de direita, eles são partidos minoritários na composição de forças nacional. São partidos direitistas, em geral, em retrocesso, né, são estilhaços da direita que estão em crise aí e se juntam com o governo. Não fazem parte da oposição direitista ao PT, que é encabeçada pelo PSDB e pelo DEM. Evidentemente que, se a gente for analisar de um ponto de vista de classe, nós temos que dizer que o Ministério não só mostra que o governo é uma composição com a burguesia, logicamente, mas também uma composição de características reacionárias, devido à presença de uma maioria de elementos aí direitistas. Evidentemente que a imprensa de direita explorou a fundo essa composição do Ministério do PT para desmoralizar o PT diante do seu eleitorado, né, explorando as ilusões que o eleitorado tem no PT. Então destacaram aí a presença da Cátia Abreu, que é uma espécie de porta-voz do latifúndio dentro do Congresso, um dos porta-vozes do latifúndio dentro do Congresso, do próprio Gilberto Kassab, do partido do Maluf, etc. e tal. Destacou a presença do Joaquim Levy, né, que é um economista Chicago Boy. Tudo isso no intuito de mostrar que
o PT teria renegado alguma coisa, suas origens, etc. e tal. É isso que a gente precisaria, de um modo geral, analisar. Bom, primeira coisa que a gente deve dizer, em oposição a toda a especulação da imprensa, é que o sentido da formação desse ministério, né, para que a gente possa entender bem o que está acontecendo, é obter para o PT, ou para a coligação do PT, né, PT, PMDB e outros, uma maioria no Congresso Nacional. A grande preocupação que presidiu a estruturação desse ministério, inclusive foram criados novos ministérios para atender os aliados, é que os partidos que estão ingressando no ministério estão também ingressando na base de apoio e vão compor a bancada que vai votar junto com o PT no Congresso Nacional. Essa é a ideia básica do ministério, né? Ele não foi formado sobre nenhum critério ideológico, ele foi formado sobre a base de um critério, digamos assim, prático, né? Obter o número de votos necessários para ganhar as votações no Congresso Nacional. Não é que fica evidente que não foi colocado fulano, beltrano e ciclano porque eles têm uma política que o PT defenda ou que o PT decidiu que essa política é a melhor política para o Ministério, né? Foi muito destacado o fato de que o Ministério da Educação foi dado para um político do PROS, que não tem nada a ver com a educação, o que mostra que foi uma distribuição de cargos para obter uma base de apoio. Uma operação típica no Congresso Nacional de todos os governos para obter. Se o PT não faz essa política, né? E depois nós vamos procurar entender o porquê qual é o grande problema que nós temos com essa política toda, ele não conseguiria nem governar. Essa que é a grande realidade. Uma segunda coisa que a gente deve dizer sobre o Ministério é o seguinte: não há nenhuma novidade aí, ao contrário do que a imprensa procura dizer e muita gente acredita. Nos governos do PT, todos os ministérios foram formados da mesma maneira, com ampla participação da direita, dos bancários, dos banqueiros, dos grandes industriais, latifundiários, etc. Isso daí digamos assim, a Dilma Rousseff está dando continuidade à política que o Lula levou até agora na formação da base de apoio do governo. Mas isso daí não é também uma coisa que passou a acontecer depois da eleição, como muita gente acredita. Todos os governos que o PT já formou no âmbito municipal, estadual e depois nacional, tiveram o mesmo sentido e o mesmo tipo de composição. Desde o primeiro governo que o PT formou, em Diadema, em 1982, o governo municipal. Muita gente não sabe, mas em 1982 o PT elegeu um dirigente sindical dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo para a prefeitura, e esse prefeito foi eleito por uma campanha de esquerda em Diadema, né? Todas as forças que concorriam às eleições em Diadema eram de esquerda, incluindo aí o nosso partido na época. O PT elegeu 6 vereadores para a Câmara, quer dizer, uma minoria ínfima. No que foi eleito o prefeito, ele tratou imediatamente de constituir um governo com pessoas de fora da cidade, que não eram do PT, e tratou de fazer acordos para conseguir uma maioria na Câmara, com o PMDB, partido da ditadura, que tinha lá, para poder votar os seus projetos. Quer dizer, isso que está sendo feito hoje, em 2014, começou a ser feito em 1982, 2 anos depois que o PT foi formado. É importante que se diga isso porque há muita gente ingênua e muito desinformada que acha que o PT mudou drasticamente de política, etc. e tal. Isso não é fato, o PT sempre foi assim, essa sempre foi a orientação da política do PT.
nós temos que lembrar que em todas as eleições presidenciais, e até mesmo antes da eleição presidencial, primeira eleição de 1989, o PT fez uma composição com partidos burgueses. E no governo, logicamente, fez composição com partidos burgueses. O PT governou a partir de 85, se não me engano, a primeira capital no Ceará, Fortaleza. Também a bancada do PT era minoritária, nunca foi majoritária em lugar nenhum. E teve que governar fazendo acordo com os partidos burgueses e inclusive de direita dentro da Assembleia Legislativa. O PT ganhou a Prefeitura de São Paulo e governou nas mesmas condições. Não vamos agora imaginar que o PT até ontem estava governando com uma maioria de esquerda. Até porque, né, é importante que se diga, essa maioria de esquerda nunca existiu em nenhuma das câmaras legislativas do Brasil, em momento algum até hoje. Né? Então, é totalmente despropositada a ideia de que haja nesse sentido alguma mudança. Se a política do PT merece crítica, e ela efetivamente tem que ser criticada, nós vamos ver por quê, ela não tem que ser criticada porque é uma novidade, mas tem que ser criticada porque essa é a política de sempre do PT. Desde o primeiro dia, essa é a política do PT. Bom, a esquerda pequeno-burguesa, de um modo geral, faz uma crítica que a gente precisa analisar aqui com muito cuidado, sobre a composição de forças do bloco governamental, que é uma crítica totalmente equivocada. Então, por exemplo, criticam a presença de determinados elementos no ministério. Né? Muita gente dentro do PT e alguns setores fora do PT criticaram, por exemplo, que o PT tivesse aí como ministro Cátia Abreu, ou tivesse como ministro Gilberto Kassab. Tá certo? E outros que eles não conhecem também, não foram criticados, que são elementos tão direitistas quanto esses aí, né? O problema é que essa crítica da esquerda, petista e não petista, ela não é uma crítica de classe. Né? Ela dá a entender o seguinte, que a Cátia Abreu é uma coisa, uma grande traição, um grande crime que ela esteja no ministério. Mas, por exemplo, Michel Temer, líder do PMDB, ser vice-presidente da República, isso daí seria absolutamente normal. Quer dizer, é uma avaliação absurda, porque o Michel Temer representa muito mais a aliança do PT com a burguesia e com a política direitista de um modo geral do que uma Cátia Abreu ou um Gilberto Kassab, que são figuras secundárias dentro do Ministério. Que são figuras secundárias dentro da política e são figuras secundárias até mesmo dentro das suas respectivas áreas de intervenção. Por exemplo, a Cátia Abreu é porta-voz de um setor dos latifundiários, mas todo mundo sabe que o principal porta-voz do latifúndio dentro do Congresso Nacional é o ex-presidente fundador da UDR, Ronaldo Caiado, né, que está com o bloco de direita. Então, há uma confusão aqui. É como se a política correta fosse a política de retirar os elementos mais escandalosos do governo. Para nós, essa política não tem nenhum valor, porque significaria simplesmente uma tentativa de ocultar o fundamental, que é o caráter de classe da composição do governo, que é uma aliança entre as direções pequeno-burguesas da classe operária e a burguesia, que é justamente o que tipifica, o que caracteriza, o que determina a existência de uma frente popular, uma frente de colaboração de classe. Esse problema também, só um esclarecimento importante que a gente deve fazer aqui é o seguinte.
Se a aliança das direções do movimento operário ela é feita com a ala esquerda da burguesia, em geral minoritária na burguesia, com a ala direita, ou mesmo com elementos ultrasecundários da burguesia, isso não tem a menor importância para determinar o que é a Frente Popular, que é uma aliança que acorrenta a classe operária e a burguesia. Não importa qual burguesia que faz parte da aliança. Todas as frentes populares, nesse sentido, elas têm um caráter, em relação à classe operária, pelo menos, um caráter reacionário. Nenhuma delas tem um caráter progressista em relação à classe operária. Nós só levantamos um senão ao caráter contra-revolucionário da Frente Popular, no sentido daquilo que Trotsky indicou, que as frentes populares, nos países atrasados, elas têm um caráter progressista na medida em que elas entram em luta com o imperialismo. Diferentemente das frentes populares nos países desenvolvidos, que não têm esse lado, né, minimamente progressista. Bom, qual é a política em geral? Né? Esse problema do Ministério, ele levanta uma questão da tática política do partido a ser seguida em relação à Frente Popular em geral, mas especificamente nesse momento. Qual é a política tradicional do trotskismo, ou seja, do marxismo em geral, do leninismo, do trotskismo em relação às frentes populares? Essa política é baseada no modelo da Revolução Russa. Na Revolução Russa, o partido bolchevique, Lenin e Trotsky no caso, eles não reivindicaram a queda do governo da Frente Popular. Lenin é muito explícito em dizer que o Partido Operário só deve pedir a queda do governo se a correlação de forças indicar que ele está em condições de substituir esse governo. Quer dizer, pedir a queda do governo para que ele seja substituído por um governo da classe operária. Caso contrário, significaria simplesmente pedir a queda do governo para que entre um governo mais direitista. A política que foi seguida na Revolução Russa e que se transformou numa política, num programa da classe operária internacional era a seguinte, era reivindicar a ruptura dos partidos que falam em nome da classe trabalhadora, que dirigem as organizações operárias com a burguesia. Esse é o ponto-chave do problema, né? É o ponto-chave para a educação dos trabalhadores. Você tem que mostrar que, para o trabalhador, que o problema todo, na realidade, consiste em que a classe operária rompa com a burguesia, né? Porque, logicamente, quando Lenin e Trotsky reivindicavam a ruptura dessas organizações com a burguesia, eles estavam, na realidade, impulsionando a ruptura da própria classe operária com a burguesia. Se finalmente as direções não seguissem isso, como não seguiram na Revolução Russa, né, a classe operária evolui para uma posição de classe e abandona os integrantes da Frente Popular, da política de colaboração de classe, à sua própria sorte. Né? Na nota política que nós escrevemos, nós citamos... fazemos uma citação do programa de transição, que é essencial para esse problema, né? Da qual eu vou citar apenas um pequeno trecho. Né? Ele fala, a reivindicação dos bolcheviques, dirigida aos mencheviques e socialistas revolucionários, rompam com a burguesia, tomem o poder nas suas próprias mãos, teve uma tremenda importância educativa para as massas. A recusa obstinada dos mencheviques e socialistas revolucionários em tomar o poder, exposta de modo tão trágico nas jornadas de julho, condenou-os definitivamente na opinião das massas e preparou a vitória dos bolcheviques. Quer dizer, nós temos justamente que mostrar, né, que a política do PT é uma política de colaboração de classes, né, de aliança com a burguesia, e temos que mostrar o porquê essa política de aliança com a burguesia é uma política equivocada. Não basta simplesmente falar a coisa em abstrato. Né?
Os bolcheviques procuraram mostrar, durante a Revolução Russa de 1917, que a aliança com a burguesia ela levava a manter a continuidade da guerra, né? O país estava envolvido na Primeira Guerra Mundial, matança de operários e camponeses, impedia a realização da reforma agrária, impedia a realização das principais reivindicações das massas. Então, à medida que as massas levantavam essas reivindicações, elas se chocavam com a política da Frente Popular, que era de bloquear as reivindicações em função da aliança que ela tinha com a burguesia. E essa é a política que tem que ser seguida no Brasil, né? A cada momento é preciso ver onde a política de aliança com a burguesia constitui um obstáculo, constitui uma armadilha, constitui um beco sem saída para a luta geral das massas. E a gente deve atacar nesse ponto. O problema do Ministério é justamente esse problema, né? O PT ele se colocou numa armadilha que ele mesmo preparou. Ele se propôs a governar o país de acordo com as regras do jogo estabelecidas aí. Não só estabelecidas pela burguesia em geral, regra do jogo burguesa, mas uma regra do jogo que mantinha a continuidade dos partidos da época da ditadura, dessa maioria, etc. e tal. Nessas condições, para governar é preciso fazer gigantescas concessões a todos os partidos burgueses e à direita. Então, aqueles militantes do PT que acreditam, né, que a aliança com a direita leva o país para as reformas, que esses governos do país conseguem fazer reformas, têm que considerar cuidadosamente como é limitada a perspectiva do PT com esse tipo de ministério. Como esses ministérios, cheios de elementos direitistas, desmoralizam qualquer política de esquerda. Como esses ministérios são uma base extremamente frágil para o PT, porque a situação política ela é extremamente instável. Qualquer crise aí pode fazer com que uma parte dessa base aí conquistada a preço de ministérios se volte para o lado direito com a maior facilidade e deixe o governo do PT pendurado na brocha. Então é isso que nós temos que destacar, é isso que nós temos que mostrar aos trabalhadores, é isso que nós temos que mostrar àquela parcela da população que tem a expectativa de que o governo PT vai realizar reformas positivas para a classe operária, etc. e tal.